primeira coisa, deixa eu ir abrindo aqui a Declaração dos Direitos Humanos, mas antes, como eu disse, eu vou fazer diferente. Antes da gente começar a falar da declaração, eu vou dividir com vocês essa atualidade que é importante, que tem relação aí com a questão aí da União Europeia e dos blocos econômicos, tá? Então, eu vou dividir com vocês aqui uma notícia. Espera aí que falou que aconteceu um erro. Então, eu vou tentar de novo. Acho que agora já está aparecendo para vocês, né? Tá aparecendo uma notícia. Ok. Bom, essa notícia aqui, pessoal, eu até falei para vocês que é de ontem, e realmente é de ontem, né? Falei, eu vi ela ontem, de repente a notícia nem é de ontem. Mas vamos lá. É uma notícia de ontem, que isso nos afeta muito, né? O Parlamento Europeu indica que, sem mudança na agenda ambiental, acordo União Europeia-Mercosul não deve ser ratificado. Ratificado aqui é ser assinado, né? Ser realmente firmado. A gente tem esse desejo de firmar esse acordo, né, entre o Mercosul e a União Europeia há algum tempo, né? Digamos assim, é um pleito do Mercosul, em especial do Brasil, né, gente? A gente não pode esquecer que dentro da construção do Mercosul, o Brasil aí é a principal economia, né? Quando a gente compara aí com Uruguai, Paraguai, Argentina, né, a Venezuela. Então, assim, a principal economia, a economia maior aí, a mais estruturante, é a economia brasileira. Logo, firmar qualquer tipo de acordo com outro bloco econômico, esse acordo, com certeza, vai trazer muitos benefícios para a economia brasileira. Isso é inegável, né? Então, o Brasil, né, a diplomacia brasileira, há algum tempo tem tentado firmar esse acordo com a União Europeia para facilitar essas trocas econômicas. Não que o Brasil já não tenha negócios com países europeus, a gente tem, né? Muitos dos nossos produtos agrícolas aí, né, em especial a carne brasileira, entra no mercado europeu, né? Então a gente é um grande exportador de alimentos para essa região do mundo. Só que uma vez esse acordo firmado, essas transações seriam ainda mais facilitadas, né? E, digamos assim, o Mercosul teria certas vantagens em relação a outros países na hora de fazer essas transações econômicas. Então, do ponto de vista econômico, seria maravilhoso se a gente conseguisse, de fato, firmar esse acordo com a União Europeia. Porém, a União Europeia, ela presta muita atenção e leva muito em consideração as questões ligadas aí ao respeito ao meio ambiente e as preocupações que os países parceiros aí de transações econômicas têm em relação às questões ambientais. Passando aí pela questão das mudanças climáticas, né, sobre o fato de ter ou não, né, do país em questão, ter ou não firmado e assinado o compromisso lá do Acordo de Paris, que objetiva a redução das emissões de gás carbônico, dos gases de efeito estufa, passando pela preservação das florestas, né? Preservação aí das suas matas originais. Todo mundo sabe que a Amazônia é um patrimônio da humanidade.
assim como um outro patrimônio da humanidade que está localizado no nosso território, que são aí as planícies alagadas do Pantanal. Então, assim, nós estamos falando de 2 biomas que neste momento estão ardendo, estão pegando fogo. Todo mundo viu isso, né? E a gente não só viu através de notícias, nós temos percebido nas condições de climáticas, de tempo e clima dos últimos dias aqui, das últimas semanas, um ar extremamente carregado, um céu, né, não sei se vocês têm o hábito, mas fica aí, né, que vocês criem esse hábito de olhar para o céu e observar que tem sempre a aparência de que parece que tem uma sujeira dispersa no ar, parece que está tudo embaçado, e tem mesmo, né? Tem mesmo essa sujeira, essa coisa embaçada, porque é tudo partícula que vem, né? Carregada pela movimentação das massas de ar, o vento traz essa fumaça para a nossa região. Como ano passado trouxe, acho que todo mundo lembra daquela tarde que escureceu, né? 3 horas, 3h30 da tarde, estava super escuro, e era consequência também das queimadas. Mas, enfim, nós estamos assistindo isso acontecer, estamos assistindo também que nada vem sendo feito de efetivo para evitar que isso aconteça, e a economia brasileira vai começar agora a colher os frutos dessa negligência, né? Porque se para fazer comércio, os parceiros comerciais da União Europeia precisam ter preocupação e respeito pelo meio ambiente, vocês acham mesmo que a gente vai conseguir ser parceiro dessa galera? E o que vocês pensam a respeito? Nem um pouco. E aí... Oi? Acho que não. Então, assim, gente, o que está pegando também existe uma parte dos produtores rurais, né? Tem gente que planta e que cria gado que sabe disso, que tem essa consciência que se o país não demonstra essa preocupação com o meio ambiente, eles vão ter problemas para vender aquilo que eles produzem. Então, na verdade, a gente está passando. Nós já estamos com um problema sério de economia, porque a gente está com um monte de gente desempregada, muita coisa que tem relação aí com consequência da pandemia, né? A economia está estagnada, a gente tem visto os preços das coisas aumentarem a cada dia. A gente está observando uma série de problemas econômicos que a gente já estaria enfrentando sem esse problema da questão aí desse descaso com o meio ambiente, que o Brasil tem demonstrado nos últimos meses, né? A leitura que o mundo está fazendo do Brasil é essa, que a gente não está ligando. Tudo bem, pode pôr fogo em tudo, pode derrubar tudo, não tem problema. E nós vamos começar a colher mais essa, né? Mais esse problema, mais essa consequência dessas más decisões, vamos dizer assim, né? Então, assim, se vocês fizerem uma busca rápida, para quem, né, se interessar, vocês vão perceber que esse acordo, como eu disse, já está sendo negociado há muito tempo, e agora que estava em vias de ser firmado mesmo, assinado, o Parlamento Europeu está indicando que, não, peraí, eu acho que nós não vamos fazer negócio com vocês, não, né? E aí é complicado, né? Na primeira versão do documento aí que o parlamento redigiu, eles citaram o nome do presidente, né, associando aí que ele é um exemplo de falta de preocupação com as mudanças climáticas e com a preservação do meio ambiente. Então, assim, é muito preocupante como a imagem do Brasil está ficando perante aos seus parceiros comerciais, né? E aí, quando essa galera falar, não vou comprar mais de vocês, a gente vai ter um problemão, mais um problemão para resolver, né? Então, assim, falar de meio ambiente, da preocupação com o ambiente, não é aquela ideia de vamos abraçar a árvore. Não é isso. É muito além.
Isso envolve as transações econômicas, envolve política internacional, envolve ter ou não empregos no Brasil. Então, é muito sério. A gente, né, a sociedade brasileira deveria estar levando esse problema com um pouco mais de seriedade, tá? Então, assim, eu queria dividir com vocês, porque, como eu disse, nós estávamos falando de União Europeia até pouco, e a União Europeia, as negociações, as decisões, elas estão acontecendo agora, né? Então, não é só aquilo que a gente viu lá no texto, de como se formou, não. São organismos vivos e que estão atuando no mundo nesse exato momento, e as decisões que eles tomam vão refletir em consequências nas nossas vidas, tá? E é isso que é o encanto da geografia, é a gente perceber que essas decisões vão influenciar na minha vida, na vida de vocês, na vida das nossas famílias, né? Direta ou indiretamente. Então, isso é que é o mais que eu como geógrafo, entendo como o mais encantador dessa área do conhecimento. É fazer a gente entender, de fato, o mundo que a gente vive. Tá bom? Tudo bem, gente? Deu para entender esse pequeno parêntese aqui? Deu, professor? Deu sim. Beleza? Então, é aquilo que acho que a gente comentou na eletiva, pessoal da eletiva, acho que o que a gente pode fazer de verdade como sociedade, né, para tentar impedir que a gente caia num buraco do qual a gente não vai conseguir sair de uma maneira tão fácil, né? O que a gente pode fazer na prática? É um exercício aí, né? Bom, agora eu vou compartilhar com vocês, então, a tela da declaração. Pergunta. Vocês conseguiram dar uma olhada, pelo menos, nos artigos? Eu já fiz a atividade, só preciso enviar. Mas aí eu enviarei a gente fazer a aula. Não, eu já enviei. Então, pergunta. Vocês que já deram uma olhada, que já fizeram a atividade, vocês se surpreenderam com alguma coisa que está colocada nesse documento? Sim. Tem algo assim que vocês não tinham ideia de que era um direito humano? Teve bastante. Nossa, algumas sim. Ah, então, o objetivo dessa atividade aqui é como a gente... isso tem a ver com aquele problema da reestruturação do currículo, né? Que era um dos conteúdos que a gente ia trabalhar com mais... que precisaria trabalhar, que está com mais detalhamento, né? Mas eu acho que como a gente conseguiu finalizar o que estava proposto para esse bimestre, eu achei interessante trazer aí para tentar cobrir esse buraco, vamos dizer assim, cobrir esse desfalque aí do currículo para vocês. A declaração, né, vocês já sabem, ela é promulgada aí no pós-Segunda Guerra também, né, 1947, 1948, e 1948, se não me engano. E nela, né, é um documento, é importante falar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não tem efeito de lei, né, não é lei. Ela é um documento que todo o país que faz parte da ONU, digamos assim, concorda em que deve ser respeitado e o utiliza na hora de criar as suas próprias leis. Então, assim, a gente vai perceber que existem algumas coisas na Declaração Universal de Direitos Humanos que estão previstas lá na Constituição brasileira, por exemplo, né? Porque na hora da construção da Constituição, lembrando aí que a nossa Constituição vigente é extremamente recente, ela é de 1988, na hora da Assembleia Constituinte de escrever a nova Constituição no Brasil, este documento foi levado em consideração, né? Então, muita coisa que está posta aqui na declaração, as pessoas tentaram cobrir, né? Tentaram colocar ali como garantias previstas em lei, né? Dentro do caso da lei brasileira, e assim acontece com os demais países que fazem parte da ONU. Todos os países utilizam à risca o que está posto nesse documento para construir as suas leis? O que vocês acham? Não, acho que não. Que não.
a gente tá, né, vê, né, através dos noticiários que muitas vezes coisas que estão colocadas na declaração são desrespeitadas pelo mundo afora. Não só pelos países que não fazem parte da ONU, mas por aqueles que também se submetem à ONU e, em tese, deveriam respeitar e seguir aqui o que está posto nesse documento, né? Então, realmente, 10 de dezembro de 48, a construção, né, a data da construção desse documento, e ele se baseia aí numa série de fatos que ocorreram nas grandes guerras, e para tentar aí garantir o mínimo para uma existência digna, né, do ser humano. Então, tem aqui, né, os textos introdutórios, o que se leva em consideração na hora de pensar os artigos, né? Então, assim, eu não vou fazer a leitura ponto a ponto, porque é isso que vocês devem fazer na atividade, e também lembrando que o nosso tempo hoje é um pouco reduzido, né? Então, eu tenho meia hora aí para a gente terminar de conversar a respeito. Mas, antes de a gente ir dando uma olhada nos artigos, eu queria propor uma outra pergunta para vocês. Bem ou mal, né, vocês já conheciam, já haviam ouvido falar desse documento da Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, porque já apareceu na aula de geografia, aparece na aula de história, e aparece também na nossa vivência, né? Sempre a gente se depara com alguém falando acerca aí dos direitos humanos. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, por que será que esse é um tema que dá tanto debate? Por que as pessoas brigam tanto quando a gente fala sobre direitos humanos? Eu acho que é por conta do que tá escrito aí em si, sabe? Pode ter pessoas que aprovam tudo que tá aí, tem pessoas que não aprovam, ou, tipo, podem ter algumas que acham que tem coisa desnecessária, que poderiam ter colocado coisas mais importantes, sei lá. É uma ideia. Mais alguém? Por que vocês acham, em especial nos últimos anos, né? Nos últimos 5, 6 anos, o que será, pensando principalmente na sociedade brasileira, por que quando a gente fala de direitos humanos, parece que a gente está falando, assim, um palavrão? Não vem nada, dona. Não vem nada? Vocês Assim, nunca... Fala. É que tem coisas aí que quando eu li, eu fiquei tipo, sério que isso é direito humano? Porque a gente não tá seguindo isso. Tipo, coisas com que todo mundo tem direitos, somos iguais, tudo mais, sobre direitos dos trabalhadores, como férias, essas coisas que tá aí, que a gente tem direito a um salário mínimo que dê para viver, passar a vida que eu tinha visto aí com a nossa família. Nada disso tá desse jeito. Eu acho que isso é uma das coisas. Essa ideia de que tem um monte de coisa prevista aqui na declaração, que na prática a gente não consegue enxergar, esse seu exemplo a respeito aí de que todo trabalhador tem direito a ter um salário digno e que esse salário seja suficiente para ele se sustentar e sustentar sua família, a gente sabe muito bem que na prática isso não acontece, né? Pensando na realidade brasileira, o salário mínimo brasileiro é impossível a pessoa garantir todas as necessidades da sua família ganhando o salário mínimo que é pago no Brasil, né? A gente já conversou disso em outras situações. As pessoas escolhem, né? Ou eu pago aluguel, ou eu compro remédio, ou eu compro a comida, alguma coisa sempre vai ficar para trás, porque não é suficiente. Então, tá posto aqui na declaração, mas na prática a gente não consegue transformar, né, esse artigo em realidade, né? Por que não torna realidade? Aí é uma história
dá para a gente fazer um outro debate. O que leva a essas coisas realmente não serem postas em prática. Mas essa ideia de que tem coisas aqui que realmente a gente lê e fala, ué, é um direito, mas eu não consigo que esse direito seja realmente colocado em prática para mim e para todos os membros da minha sociedade, é um negócio que deixa a gente, assim, realmente, no mínimo, encafifado. Deixa eu ver. Vocês já ouviram falar que tem distinção de para quem deveria se aplicar os direitos humanos? Ou seja, já ouviram dizer que tem gente que não merece ter seus direitos garantidos? Eu já ouvi essa frase. Você sabe me dizer em que situação você ouviu isso, Natália? Uma pessoa tinha feito alguma coisa muito ruim e tinha sido presa. Aí, estavam duas pessoas discutindo. Uma falou que, mesmo que ele fez uma coisa muito ruim, tá no direito dele sobre a pena de morte, sabe? Não Sim. achava certo tudo mais. Já a outra falou que não importa se era direito e tudo mais, que ele tinha que morrer. Não é no Brasil, mas é meio que esse o contexto. Entendi. Quando a gente fala de situações de crime, geralmente quando são crimes mais violentos, crimes que chocam a sociedade, vem aí à tona essa tônica o criminoso merece ser tratado com os direitos, já que ele não teve compaixão por quem ele machucou, porventura, né, cometeu o crime contra. Então, toda vez que a gente fala, por exemplo, das questões aí do cárcere, né, das prisões, a gente sabe que existe um debate muito forte em relação a isso. Então, quem está preso não merece ser tratado com dignidade? O fato dele ter sido preso já nos diz que ele não tem direito a ter saúde lá dentro, por exemplo, ou a ter direito a comer, ter direito a viver enclausurado, mas viver com alguma dignidade. Então, eu sei que esse é um debate que é sempre muito recorrente, né? De que quem comete crime não tem direito a ter direito a nada, uma vez que ele não respeitou as leis, né? Então, quando a gente fala dessa questão, também vem à tona aí a tônica dos direitos humanos, e geralmente em tom acusador, né? Falando que quem defende direito humano está defendendo criminoso, defendendo bandido, né? E, na verdade, a gente deveria ter um entendimento maior da situação. Mas, de qualquer forma, eu tentei, a minha intenção com essa atividade, primeiro era que vocês lessem e tivessem esse conhecimento do que é previsto como direito, que vocês conseguissem tentar perceber que nem tudo que está posto aqui como sendo direito dos seres humanos, de fato, se concretiza. De fato, a gente tem esses direitos garantidos, infelizmente não temos. A gente percebe que tem algumas coisas que sim viraram lei, pensando aqui na realidade do Brasil. Algumas partes da declaração estão previstas, seja na Constituição, seja em leis específicas, federais, estaduais, municipais. Outras não, outras estão fora e por vezes a gente nem sabe que aquilo existe, tá? Então eu vou dar uma passada aqui por cima em alguns dos artigos, alguns que são mais conhecidos, outros que talvez causam ali um certo espanto de a gente realmente saber, nossa, isso é um direito humano, né? E eu não sabia. Oi. Quando eu tava fazendo, lá tá pedindo pra gente colocar uma que eu não conhecia. Aí eu tenho uma dúvida. Tem uma que fala que se eu tô sofrendo perseguição, eu posso procurar asilo em outros países. Aí, tipo, se eu quiser procurar asilo nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou conseguir, porque hoje em dia,
porque todo o negócio do Trump e tudo mais, meio que, mesmo que é direito, não acontece, né? Então, na verdade, os países formam acordos também sobre essa questão de pedido de asilo e sobre a questão de extradição, né? Que é quando você, por exemplo, digamos que eu cometo um crime e fujo para outro país. Sei lá, não sei, parar na Bósnia. E aí vamos supor que o Brasil tem um acordo com a Bósnia a respeito de extradição. Então, se a Bósnia me identificar lá, a Juliana criminosa do Brasil, eles me prendem e me mandam de volta para o Brasil, porque eu cometi o crime aqui, então eu estou devendo para a justiça daqui. Então, tem esses acordos, tanto de pedido de asilo, ou seja, para você pedir para, né, como você disse, estou sendo perseguida aqui, eu queria me refugiar em outro lugar. E a questão, o contrário também, você fugiu para outro lugar, esse lugar tem acordo com o país de onde você fugiu, então, se eles te pegarem lá, eles te mandam para onde você cometeu o suposto crime. Existem os acordos prévios. Não acredito, pensando na configuração atual, geralmente, quando a gente fala de perseguição, é perseguição política, tá? Política, religiosa. E como você mesmo colocou, pensando em quem está no poder lá neste momento, quem está no poder aqui, muito provavelmente você não teria um pedido de asilo aceito nos Estados Unidos. Então, você teria que procurar num outro país que aceitaria, que entende, né, que quando você apresenta a sua situação, eles vão entender que você está sendo perseguida aí por convicções políticas, convicções religiosas, enfim, né? Vai ter lá o motivo pelo qual você está pedindo asilo, e outro país pode sim olhar e identificar que isso realmente está acontecendo e aceitar o seu pedido para que você vá embora, né? Então, assim, eu não sei dizer, tem uma figura pública brasileira que até pouco tempo era parlamentar, que começou a sofrer algumas ameaças, inclusive ameaçando a família, mãe, irmãos, e ele saiu do Brasil. Só que ele não saiu com asilo, ele conseguiu ir para outro lugar, né, para um país da Europa, porque ele também é professor universitário, então ele está como professor numa universidade na Europa. No entanto, as forças policiais, as autoridades do local onde ele vive hoje, sabem quem ele é, sabem que ele sofreu perseguição, sabem que ele e a família sofreram ameaças, então ele precisa comunicar. Então, por exemplo, ele está numa cidade A, ele quer ir para a cidade B, ele tem que comunicar a cidade B que ele está indo, para poder deixar também as autoridades cientes, porque se nesse meio tempo, aí na viagem, ou no tempo que ele estiver em outro lugar, acontecer alguma coisa com ele, as autoridades têm como tentar identificar se tem alguma relação com as ameaças que ele sofria aqui no Brasil. Então, veja, né, tem alguns processos para esses pedidos. Aqui no Brasil, foi muito comum, infelizmente, durante os anos da ditadura militar, né? Muitos artistas e estudiosos, né, intelectuais, pediram asilo a outros países e fugiram, né? Eles estavam sendo perseguidos, sim, politicamente, e foram, né, se esconder em outros países até as coisas passarem por aqui e eles poderem retornar. Então, para vocês terem uma ideia, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele pediu asilo, ele foi embora. Ele foi para a França, se não me engano, durante os anos da ditadura. Então, assim como outros, né, outros intelectuais, artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, todo esse pessoal precisou sair do Brasil durante a ditadura, porque, como eles eram declaradamente contra aquela situação, eles eram perseguidos. Então, eles foram buscar asilo em outro lugar. Mas para isso acontecer, precisa existir um acordo, de certa forma, um acordo, né, um acordo prévio entre os países, e também precisa, o país para onde você deseja ir, precisa reconhecer que você está sendo ameaçado. Ele precisa entender que a ameaça é real, para que você consiga ir. Tá certo?
Tá bom. Tudo bem? Uhum. Então, gente, vamos dar uma passadinha aqui pelo documento, né? O artigo 1º é o artigo mais conhecido de todos, né? Que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. A gente já começa aqui com um monte de problema, né? Porque todos têm livres. Todo mundo é igual em dignidade e direito? Não. Não. É só olhar, por exemplo, a Não. coroa britânica, né, professora? Por exemplo, alguém que nasce alguém que nasce da coroa vai ter mais dignidade do que alguém que nasce no campo, por exemplo. A gente não precisa nem ir para a coroa britânica. Olha Não, aqui é a racismo. nossa condição mesmo, né? Quem nasce no Brasil, todo mundo que nasce no Brasil nasce igual em dignidade e em direito? Não nasce, gente. Nós estamos vendo aqui essa condição que nós estamos vivendo agora. Nós estamos aqui tentando fazer essa aula, mas a gente sabe que tem colegas que não têm o acesso para estar aqui participando da aula também. Aí a gente já começa a identificar essas desigualdades assim que são jogadas na nossa cara o tempo todo, né? Então, assim, o primeiro artigo, o artigo 1º, ele é muito bonito e ele aparece em música, aparece em poema, aparece na Constituição brasileira, mas na prática a gente sabe que é difícil isso realmente ser cumprido por uma série de fatores que tem a ver aí com as desigualdades socioeconômicas que aprofundam essas diferenças e, como eu disse, acabam jogando na nossa cara essas diferenças o tempo todo, tá? Bom, olha esse artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Tá, ok. Todo mundo tem. Parece um mar de flores. É bonito, né? Mas a gente sabe também que isso aqui é complicado, né? Tem direito à vida, mas que vida é essa? Que a pessoa tem uma vida digna? A gente sabe que muitas vezes é uma vida muito difícil, né? Onde a dignidade passa longe. O artigo 4º aqui. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. E a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. A gente vive vendo notícia, aqui no Brasil mesmo, de pessoas que vivem em situação análoga à escravidão. Seja nos rincões desse país, né, lá no interiorzão, onde a gente não tem muito conhecimento, seja na maior cidade do país. São Paulo já teve várias confecções onde a Justiça do Trabalho chegou e as pessoas, principalmente imigrantes bolivianos, sendo mantidos numa condição análoga à condição de escravo, trabalhando no centro de São Paulo. Então, dizer que a escravidão não pode acontecer é lindo, a gente até fala que ela não pode acontecer, mas na prática ela ainda acontece, não só aqui, como no mundo como um todo, né? Olha essa aqui, artigo 9. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Arbitrariamente é assim, eu olhei para sua cara, vou prender você. Você não fez nada, mas eu te prendi. Nossa, acontece muito isso ainda, saiu um monte de notícia. A gente também está cansado de ver esse tipo de coisa acontecer, né? E em especial com determinadas parcelas da população, né? A gente sabe, a gente pode fazer uma construção clara aqui com a questão do racismo estrutural, né? Tem uma confusão, tem uma pessoa negra e uma pessoa branca. A chance da pessoa negra ir presa e a pessoa branca ficar de boa é muito grande, a gente sabe disso. Né? Às vezes a pessoa estava ali no lugar errado na hora errada, mas como tem esse fator aí estruturante que tem a ver com esse olhar racista que a gente ainda carrega, infelizmente, a gente está cansado de ver isso se repetindo. Há pouco tempo, não teve um rapaz que ficou 30 dias preso no Rio de Janeiro,
E não era ele que tinha cometido o crime, mas ele estava no lugar errado na hora errada. Quando você olha a cor da pele dele, a polícia prendeu, ele ficou preso, e até você conseguir explicar que não era você, que você não tinha nada a ver com aquilo, o cara ficou um mês na cadeia. Então, assim, tá aqui, é um direito humano, ele não deveria ter ido para a prisão, mas foi, né? Olha só, artigo 8 aqui, ó. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Quando ele fala que remédio efetivo quando a gente tem algum direito nosso que está previsto em lei, que é violado, a gente tem direito de entrar na justiça para tentar garantir esse direito. Aí a gente vai se deparar com o quê? No caso do Brasil? Com a lentidão do judiciário brasileiro. Você pode até entrar na justiça, mas não quer dizer que o seu problema vai ser resolvido de maneira rápida. E aí, de novo, se você for de determinada classe social, pode ser que demore mais ou pode ser que demore menos, né? Então, de novo, tá aqui uma coisa dentro dos artigos que a gente, né, sabe que na prática não é bem assim que acontece. Vamos ver aqui. Tinha um que eu queria mostrar para vocês em específico. Olha só. O artigo 12. Todo ser humano tem direito à propriedade só ou em sociedade com os outros. Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Então, os direitos humanos garantem que a gente possa ser dono das coisas. Então, assim, se eu tenho uma casa, essa casa é minha, ninguém pode vir aqui tomar a casa de mim. Ninguém pode falar, de repente, chegar aqui, ó, você não é mais dona dessa casa. Então, está previsto. Essa ideia do direito à propriedade é uma coisa que bate muito de frente com a questão aí dos defensores dos direitos humanos. Tem uma galera que diz, né, seguir mais o pensamento liberal, né, liberal econômico aí, que nas falas, nos discursos, não deixa muito claro que desconhece esse artigo, né, que está previsto nos direitos humanos. Então, assim, é garantido que a gente tenha as nossas propriedades e que ninguém, nem o Estado, nem outra pessoa pode tomar isso da gente, certo? Então, isso aqui eu acho muito interessante. Aqui, ó, todo ser humano, o artigo 20, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica, e ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Então, assim, a gente tem liberdade de se organizar em grupos, mas ninguém é obrigado a fazer parte de nenhum grupo, né? Isso é interessante. Olha, artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de se manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância em público ou em particular. Então, tá, é direito humano que a gente possa manifestar as nossas crenças. Vocês já viram algum problema em relação a isso aqui no Brasil? Já. Já, né? Porque dependendo da religião, a gente não tem exatamente essa liberdade, né? Pois é. Tem um preconceito por cima também. Tem um preconceito, para vocês terem uma ideia, tem pessoas que acabam até escondendo a sua fé com medo da maneira com que os outros vão tratá-la. Porque sabe que o fato de não ser ali parte da maioria, vamos dizer assim, vai fazer com que eles acabam
passando por processo de discriminação mesmo, né? Peraí. Oh, que saco. Vai, muda de página. Aqui. Olha. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego e a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Hoje no Brasil a gente tem 13 milhões de desempregados. E essa rede de proteção, ela vem sendo enfraquecida nos últimos 5, 6 anos. Né? Toda a questão da reforma trabalhista aí, que é uma reforma que prevê a perda de direitos, né, para o trabalhador, vão direto, né, batem de frente com essa parte do artigo 23 aqui, que deveria garantir essa segurança, né, para os trabalhadores. Olha aqui, artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. De novo, todo mundo consegue ter lazer, repousar e ter férias? Nada. Não, né? Ao contrário, parece que a gente cada vez mais tem que trabalhar mais e mais e mais, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui que vale a pena a gente comentar aqui rapidinho. Então, olha só. Vamos para o último aqui, o artigo 30. Ó. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então, assim, o último artigo da declaração fala que a gente não poderia ir contra o que está posto na declaração. E aí, como, né, os poucos que a gente conseguiu comentar, já aí procurando finalizar a nossa aula, os poucos que a gente conseguiu fazer, né, fazer essa leitura, fazer essa análise, a gente viu que tem uma série de problemas. Então, assim, pessoal, eu espero de verdade que vocês, né, quem ainda não fez atividade, faça uma leitura, assim, cuidadosa a respeito dos artigos, prestem atenção. Se vocês tiverem dúvida, tiver alguma coisa que vocês não entenderem ali, às vezes, né, apesar do texto ter sido proposto de uma maneira mais simples possível, às vezes tem ali algumas palavras, algumas terminologias que não são tão comuns. Vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu ajudo vocês a entenderem, não tem problema nenhum. Mas, mais que isso, o objetivo dessa atividade é que vocês, de fato, reconheçam esse documento e reconheçam a importância, a relevância dele para as sociedades modernas, né? E que mesmo que na prática a gente identifique que tem uma série de coisas que não são cumpridas, ainda assim é importante que ele exista, porque a gente tem como continuar a nossa luta, continuar a se expressar, tentando fazer com que esses direitos sejam assegurados para a gente e para as pessoas que compõem a nossa sociedade. Tá bom? Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Dona, eu tô suave. Não, nenhuma. Eu tenho, mas assim, eu tenho, mas eu acabei olhando o horário, eu acho que você não vai conseguir me responder em 1 minuto. Mas eu queria saber, na próxima aula, depois você me responde no WhatsApp, não sei como funciona, o que acontece com quem não segue a ONU? Assim, a ONU, ela falou assim, oi, a gente tem isso, a gente fez isso, se quiser aceitar a nossa Constituição, não. Nosso direito, a nossa lei, tá aí. E quem não quiser, fala assim, Coreia do Norte, por exemplo, que é uma ditadura meio assustadora.
A gente não precisa nem ir para a Coreia do Norte. Se eu olhar para os Estados Unidos, isso já acontece, meu caro. Então, vou pegar o exemplo oposto. Vamos pegar a maior democracia do mundo. Lá já acontece, né? Na verdade, é o que eu disse no início. Dá para responder sim, rapidinho. É o que eu disse no início. Os documentos da ONU, eles não têm efeito de lei. Então, eles estão ali e quem faz parte deveria seguir. Porém, se você se recusa a seguir, a ONU não tem poder para punir nenhum país. Tá certo? Então, assim, o bom senso nos indica que esse documento existe, ele tem um motivo pelo qual ele foi construído, então os países que são signatários da ONU deveriam se inspirar nele e em outros documentos para construir suas leis. No entanto, nem todo mundo faz isso, e muitas vezes a lei é construída e também não é obedecida. Também tem essa condição. Então, assim, ela até fala, né? É quase a professora. A professora fala, faz a lição. Aí, se você vai fazer ou não, é você, entendeu? A professora não pode fazer muita coisa. Então, é mais ou menos isso. Então, a ONU coloca, agora, se o país vai aceitar e vai seguir, é uma liberdade do país aí. Tá certo? Entendi. Obrigado. Então, tá bom. Gente, então eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Vou encerrar a gravação, né, antes que eu cometa essa gafe. Como sempre,